Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de Fantasma Omnibus, Piratas Aéreos e Outras Histórias, publicação da Mitos Editora. E que material lindo, galera! Graficamente tá realmente sensacional essa publicação. Tem uma laminação aplicada aqui na capa, né? Conforme você vira ele fica preto ou, né, o vermelho, que é a cor do uniforme, né, do fantasma. Uma das cores, né? Tem o roxo também. E aqui na lateral em vermelho, né, você tem o título, o logo da Mitos e tudo mais. Aqui a contracapa da edição. É um material que é costurado e colado, tá? Então realmente tá caprichadíssima essa edição, que conta com capa dura. Esta é a guarda, muito bacana, né? Com o símbolo aqui, a caveirinha do fantasma. A publicação ela segue com papel offset preto e branco. São 576 páginas ao preço de R$ 229. Dá para você achar com desconto, link na descrição desse vídeo. Criação de Lee Falk lá em 1936, no formato de tiras. Mas logo depois veio o desenhista Ray Moore para colaborar com a criação do Lee Falk, que já havia criado pouco antes o Mandrake, outro personagem de muito sucesso. E eu vou contextualizar um pouquinho as histórias do fantasma e quão influente e importante foi esse personagem dentro do mundo dos quadrinhos. O personagem ele tinha tiras diárias e também as tiras dominicais. E o que a gente vai encontrar nesta publicação são apenas as tiras diárias. As tiras dominicais, que contam também com o trabalho do Ray Moore, vão ficar para o segundo volume do Fantasma Omnibus, que inclusive já está em pré-venda lá no site da Amazon e tem a venda também lá no site da Mitos Editora. De qualquer forma, foi um personagem que surgiu ali na era Pulp, mas ele representou uma espécie de transição entre os heróis Pulp e os super-heróis mais conhecidos, como Superman, Batman, Capitão América. Afinal, era um personagem que não usava roupas tradicionais, mas também um colante e uma máscara que protegia a sua identidade. E isso, obviamente, serviu de influência para os primeiros super-heróis, tanto da Marvel como da Timely, que veio a se tornar Marvel Comics. O personagem ele fez tamanho sucesso que aqui no Brasil, a publicação chegou praticamente no mesmo ano que foi lançado lá fora. Começou a sair nas tirinhas, depois nas revistas mesmo de quadrinhos, e como não tinha material suficiente para saciar, né, a voracidade do público em consumir as histórias do fantasma, o Brasil começou a publicar histórias próprias do espírito que anda. Olha só que maluquice! E até atualmente o personagem tem as suas histórias publicadas em outros países. A Mitos, até um tempo atrás, estava lançando aquelas single issues do fantasma, que eram histórias publicadas lá na Suécia. Então você vê que interessante, um personagem que já está aí há mais de 80 anos, tendo histórias publicadas de forma praticamente ininterrupta. Tanto que lá no ano de 1996 ele também ganhou uma adaptação cinematográfica. Então isso daí é só para vocês verem toda a importância e a influência do personagem em relação ao mundo dos quadrinhos. Bom, para quem não conhece a origem do fantasma, lá no ano de 1536, num contexto de pirataria, surge o primeiro fantasma. Ele que acaba fazendo um juramento no crânio do assassino do seu pai. E a partir daí nós temos uma linha sucessória de fantasmas que segue, obviamente, um caráter hereditário. É o filho do filho do filho. E nós temos aqui o 21º fantasma. É desta linhagem que o Lee Falk vai começar a contar as histórias do personagem. Inicialmente as histórias eram ambientadas lá no Sudeste Asiático, no país fictício de Bengali. Depois as histórias elas passaram a ser ambientadas na África, na cidade fictícia de Bengala. Então teve uma mudança aí no nome. Além disso, nós temos os personagens coadjuvantes, né? A namoradinha do fantasma,
o seu cavalo, o herói, o seu cachorro, que está em diversas tramas também, onde ele se torna o espírito que anda, aquele que protege, né, o país de Bengala, seja de invasores, de exploradores. Ele sempre está a postos para ajudar as pessoas que ali habitam. Mas obviamente existem também as tribos rivais que tentam caçá-lo ou que não veem, né, com bons olhos a atuação, né, do fantasma dentro daquele ambiente de Bengala, seja por negociatas que fazem com estrangeiros e tudo mais. Então nós vamos ter aqui, galera, em ordem cronológica, as tirinhas diárias do fantasma. Como eu disse, a parte dominical das tirinhas vai ficar para o segundo volume. E nós temos aqui a criação do Lee Falk, tanto no roteiro como na arte, por isso que ele é o criador. Muita gente acredita que o Ray Moore também criou o fantasma, mas não, é uma criação única do Lee Falk. Acontece que logo depois das primeiras tirinhas que o Lee Falk escreveu e desenhou, ele chama o Ray Moore para ser o desenhista regular das tirinhas. Então nós temos aqui, ó, o início, né, com o Lee Falk e depois, já sei lá, a partir da página 20 mais ou menos, o Ray Moore assume o lápis das tirinhas do fantasma. Outra coisa que é importante frisar é que aqui nós temos uma adaptação, tá, para os quadrinhos, no formato, né, de quadrinhos, porque, como eu disse, eram tiras que saíam em jornais. Então você tem que fazer uma adaptação aqui com aumento de quadros, diminuição de quadros, para se encaixar no formato de quadrinhos. E a arte do Ray Moore é mais do que competente. Obviamente já existiam desenhistas de melhor qualidade, como Hal Foster, Alex Raymond, que traziam um traço mais realista nas suas tirinhas. Mas o Ray Moore, ele faz um trabalho realmente muito, muito bom, principalmente em narrativa, que não deixa nada a desejar aos primeiros quadrinhos de super-heróis, de Action Comics, Detective Comics e outras publicações. Então, galera, nós temos aqui histórias criadas lá em 1936, que seguem, né, por mais um período, afinal nós temos aqui 576 páginas de quadrinhos, e são histórias que, obviamente, elas não são lá muito complexas, tem resoluções um pouco mais fáceis aqui e ali, tem uma certa inocência também nessas histórias. Por outro lado, elas são bem criativas, são divertidas de ler. Por isso, o leitor precisa contextualizar o momento em que essas histórias foram produzidas. E nós temos aqui no índice a Irmandade de Singh, Piratas Aéreos, Guerra na Selva, O Pequeno Toma, Prisioneiros do Himalaia, Aventuras em Argel e O Ninho do Tubarão. Então são histórias de 1936 a 1938. Temos aqui uma introdução, né, explicando um pouquinho sobre a criação, né, sobre o legado que foi deixado aí pelo fantasma. Personagem este que passou pelas mais diversas editoras aqui no Brasil. Ele teve publicações também pela DC Comics, pela Marvel, escritas pelo Peter David, que foram lançadas em formato americano pela editora Abril Jovem. Eu não vou lembrar exatamente quantas edições foram lançadas, 12, 15, mas de qualquer forma, a Mitos, infelizmente, não tem o direito de publicação dessas histórias, porque, como vocês bem sabem, quem detém os direitos mundo afora, tirando lá os Estados Unidos e o Canadá, sobre publicações, principalmente Marvel Comics, é a Panini. E da DC Comics, como ela também licencia aqui no Brasil, somente a Panini poderia lançar essas histórias do fantasma. O único ponto negativo que eu vejo em O Fantasma Omnibus está na parte editorial, no sentido da decisão de não ter colocado uma capa que divide cada um dos arcos de história. Porque com a aparição de uma capa, você dá um respiro na leitura e aqui fica tudo realmente muito contínuo, né? Eu acho que com 576 páginas, sem nenhuma divisão, sem nenhum textinho ali, eu acho que faltou nessa parte editorial da publicação do Fantasma Omnibus da Mitos Editora. Além disso, houve a opção por trazer um material em preto e branco, que foi como originalmente
as tirinhas do Fantasma saíram. E é para trazer justamente um caráter vintage para a publicação, mais fiel ao original. As histórias dos Piratas Aéreos, por exemplo, que já saiu até pela Pixel ou pela própria editora Panini, tem lá uma edição que é colorida, eu acho que é da Pixel. Então tem uma recolorização e tudo mais, mas aqui a proposta acaba sendo outra. Então, galera, que nota que eu dou para o Fantasma Omnibus Piratas Aéreos e outras histórias, considerando todo o contexto, né, das histórias do Fantasma, tanto em relação aos roteiros, à arte, ao ser um personagem que deixou todo um legado, influenciou os mais diversos super-heróis, faz parte da transição entre o pulp e os heróis clássicos, eu dou uma nota 9. Então fica a dica para vocês, com certeza quem é fã do Espírito que Anda, esse material é um prato cheio. Então é isso daí, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!